Olá pessoal da Rádio Fraternidade, a gente está aqui com Adeilson Salles para a gente bater um papo, principalmente Adeilson, a respeito da juventude, que é um tema que você fala bastante durante as palestras, e eu trouxe aqui um questionamento assim que eu acho pertinente no convívio assim que eu tenho com as pessoas assim dessa geração nova que está surgindo. A gente sabe que é uma geração pandêmica, né, que viveu o amadurecimento durante a pandemia. Eu queria que você trazesse para a gente a ótica do espiritismo a respeito dessa geração que cresceu de uma maneira diferente. Qual que é a ótica do espiritismo? Veja, primeiro a minha saudação aos amigos da Web Rádio Fraternidade, a você, Rodrigo. É uma alegria a gente poder estar aqui conversando. O espiritismo, ele chegou para o homem dentro de um contexto, que não é o contexto que a gente tem hoje. Então eu tenho ali dentro da proposta espírita, nos livros da codificação, uma mensagem que fala do bem, que fala da transcendência da vida, e a gente deve aplicar esse bem, ter essa visão da transcendência para viver de uma maneira melhor. E a proposta que os espíritos nos dizem é que nós estamos aqui para evoluir. E quando a gente se depara hoje com uma geração que vive na base da informação, que tudo é instantâneo, nós precisamos fazer a adequação da linguagem. Então você não pode falar com uma criança que está sendo alfabetizada como você fala com um estudante universitário. Então é evidente que o mais difícil que eu compreendo como escritor, como psicanalista que atende adolescentes, adultos, não dá para você falar com as pessoas de uma forma formatada, entendendo que todas vão compreender aquela mensagem do mesmo jeito. Então o espiritismo, ele precisa, e eu procuro fazer isso nos livros, né? Lancei Nosso Lar para Criança, lancei Paulo Estevão para jovens leitores, lancei Leon Denis, Fala aos Jovens, literaturas onde eu procuro adequar a linguagem ao entendimento da época, porque existem questões culturais que são muito pertinentes e que devem ser contextualizadas e entendidas. Você pode pegar alguns textos no Evangelho segundo o Espiritismo que você vai ler, e você vai ter a impressão de ter ali uma mensagem punitiva daquele Deus diferente do que Jesus trouxe, que é um Deus amoroso e bom. Mas a gente tem que entender também, e é isso que é a dificuldade, sabe, Rodrigo? É que quem ditou as mensagens, na época em que ditou, tinha esse viés católico. Nem todos os espíritos são espíritas. Então eu compreendo Deus e falo para você sobre a minha compreensão de Deus de acordo com o meu entendimento. Então, no mundo que você vive hoje, de tanta informação, de tanta instantaneidade, de tanto gozo, porque existem muitos gozos hoje, a vida virou um verdadeiro supermercado, um shopping center, para todo mundo gozar a vida, e aí vem o vazio existencial, etc, etc, eu não posso me demorar muito, a gente precisa ir naquilo que é essencial. O que é essencial? Amor é de todas as épocas. Respeito é de todas as épocas. E falar, propondo para o jovem, abrindo uma janela em que ele se identifique com a mensagem que você está passando. Nenhum jovem permanece no centro espírita quando ele entra, sente as angústias, não consegue falar daquilo que ele sente, porque as pessoas trazem uma fórmula em que ele vai ser feliz. E nós estamos aqui para essa troca de aprendizado. E o garoto e a garota precisam de mensagens que falem ao coração. Então, o Espiritismo, mais do que nunca, é uma mensagem inovadora, consoladora, é o consolador prometido por Jesus. Ponto. Todavia, nós, que nos afirmamos espíritas ou aprendizes de espíritas, precisamos ter a sensibilidade de que eu não posso falar com a criança da mesma maneira que eu falo com o adolescente. Então, a mensagem precisa ser uma mensagem para esses tempos. Uma mensagem para esses dias, para as angústias. Para você ter uma ideia, sem querer me alongar e me alongando, a sociedade não respeita o sofrimento da criança e do jovem. Se você for lá no começo do século XX, 1910, 1920, procura uma fotografia das crianças e dos jovens, você vai ver que eles estão vestidos exatamente iguais aos adultos. Porque para as pessoas, as crianças eram adultos em miniaturas e os jovens também eram adultos miniaturizados. Ninguém respeita o sofrimento. Pai, estou com tristeza, estou com melancolia. Isso é frescura. Então a gente precisa entender a idade cronológica, a idade do desenvolvimento psicológico da criança ou do adolescente para poder passar uma mensagem. Talvez a minha fala não tenha ajudado em nada, tenha complicado bastante.
mas a gente precisa ir ao coração. Se não for ao coração, a gente não consegue tocar. O Espiritismo fornece muito material, nós precisamos adequar. Até aí, acho interessante o que você disse, Adeilson, porque se a gente for parar para pensar, as crianças e os adolescentes, esses sofrimentos que eles vivem durante a infância e a adolescência são meio que a semente para que eles se tornem adultos. E tá aí a importância realmente de tratar os sofrimentos quando criança e quando adolescentes, não é isso? Tem que tratar. Todavia, o que é sofrimento que ele traz de outra vida, de uma compreensão cognitiva do mundo e daquilo que ele recebe na vivência hoje? Eu não olho mais, eu olhava, depois que eu me tornei psicanalista, eu olho o ser humano pelo viés emocional, pelo viés espiritual. Então, para mim, os problemas não são todos espirituais, não são, nunca. Eles têm viés emocional. O viés emocional, a gente precisaria mergulhar um pouco mais profundamente na filosofia existencialista. O que diz Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês? A gente passa até por Karl Marx, que falava da interação e do desenvolvimento social do homem através da interação em sociedade. E a gente chega a Jean-Paul Sartre, que também defendia, e é um brilhante filósofo, que fala do existencialismo. O que é o existencialismo? Existencialismo é o nosso desenvolvimento enquanto criatura humana no atritar das nossas relações. Então, a criança, a gente vem com a nossa condição, com a nossa biografia reencarnatória. Todavia, quando nós chegamos aqui na Terra, nós temos esse viés existencialista que a gente vai adquirir o nosso desenvolvimento através da interação. Muito do que você interagiu com seu pai e com a sua mãe, Rodrigo, fizeram com que você se tornasse o Rodrigo que você é. Então, mas nem todos os pais são Divina e Rubens. Então, existem valores diversos, valores diferentes. Eu disse agora há pouco, numa entrevista, que nós passamos para os nossos filhos virtudes, mas passamos muitos traumas também. Nossos pais são culpados? Evidente que não. Nossos pais também são frutos. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma de que a educação ela é imposta e que tudo que eu falo você atende, fica quieto, cala a boca, porque quem manda sou eu. Educação, para a ótica reencarnacionista, é uma via de duas mãos, em que você orienta e que você é orientado pela resposta que o teu educando te dá. Eu já atendi pacientes que pediram para cuidar do adolescente e eu precisei cuidar dos pais, porque os pais eram adolescentes. Eu já atendi adolescentes que cuidavam dos pais, que se comportavam como adolescentes inconsequentes. Então, é muito abrangente esse universo, sabe, Rodrigo? E não dá para simplificar. Olha, ele é assim porque na outra vida ele teve esse tipo de experiência. A gente traz as experiências, mas o desenvolvimento da criança, do adolescente, passa também por essa interação com o meio no aspecto educativo e também no lado pedagógico, nos exemplos, etc, etc, etc. Aproveitando que você estava falando a respeito desse papel dos pais na criação, para a gente finalizar, vou voltar no início da entrevista falando sobre esse aspecto. Poxa, a gente está aqui no sexto céu depois de tanto tempo, por causa de uma pandemia que a gente ainda vive, mas que hoje está de uma forma mais controlada. Eu queria que você dissesse, assim, o papel dos pais enquanto perante a esse período, principalmente para a juventude, que foi quem deixou de ir à escola por muito tempo. Você acha que os pais têm que ter um cuidado maior agora com essa geração que viveu toda essa pandemia e que foi privada de muita coisa? Você acha que tem que ter um cuidado maior? Sem dúvida, porque todos fomos afetados emocionalmente pela pandemia. Todos fomos afetados pela pandemia, pais e filhos. Então a gente tem que ter muito cuidado e o lado emocional ele é determinante para o desenvolvimento da criatura humana. Eu queria encerrar, Rodrigo, dizendo o seguinte: nós estamos aqui num congresso espírita, nós somos espíritas. Você conhece Emmanuel. Emmanuel era o mentor do Chico. Para os papais que estão nos assistindo, vocês são o Emmanuel na vida dos seus filhos. Quando eu falo para o meu filho que eu quero levar, vamos lá conhecer Jesus, se o meu filho não vê Jesus na minha ação, ele não quer ir. Então, eu sou o Emmanuel, que devo ter zelo, cuidado, amor, não ser santificado, mas ser humanizado. Quanto mais humanizado, mais espiritualizado eu sou. Obrigado, Adeilson. Obrigado também a todo mundo que está nos assistindo da Web Rádio Fraternidade.